Oi meus irmãos, Pai do Senhor, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou conversar com vocês a respeito por que não aceitamos a morte. Eu fiz um vídeo anterior dizendo por que nós morremos. Hoje é porque não aceitamos a morte, né? Quando um familiar nosso morre, infelizmente ninguém quer aceitar aquela morte, né? Queremos ser eterno, né? Nós fazemos as coisas hoje, planejamos como se fosse viver eternamente. Você já imaginou isso? Já parou para pensar? Por mais que você saiba que a morte é uma realidade, você planeja as coisas como se fosse viver eternamente. Então, hoje eu quero explicar para vocês, eu quero falar, né, para vocês o porquê não aceitamos a morte. Quantas pessoas choram por causa da morte de alguém? Um dos motivos que mais nós choramos nessa terra é por causa da morte. A morte, ela deixa um grande buraco na vida de um ser humano, né? A morte, ela muda a vida de uma pessoa de uma hora para outra, né? Quantos filhos que mudaram sua personalidade ou mudaram seu jeito de viver por causa de uma morte, de uma mãe, de um pai? Quantas mulheres não foram a mesma pessoa porque perdeu um filho? E a morte, ela é uma realidade, né? Por mais que nós aceitamos, por mais que nós não queremos atravessar por este caminho, mas nós vamos passar por ela. Todo dia que nós acordamos para dormir novamente à noite, mas nós saímos para trabalhar. Mas uma das coisas nós não sabemos se nós iremos voltar. Mas os nossos planos, né, a nossa expectativa é que nós voltaremos para casa e continuaremos no outro dia. Quando seu pai sai de sua casa, a sua esperança é que ele volte, mas volte com vida, né? Quantas pessoas que viram seus pais saindo das suas casas, mas voltou desde um caixão e chorou, lamentou, até mesmo não acreditou na morte. Então a morte, eu acredito que ninguém não aceita a morte. Ninguém aceita a morte. A pessoa que ela quer morrer é uma pessoa depressiva, mas na verdade ela não quer morrer. Ela quer se livrar dos problemas que ela está enfrentando nessa terra. Ela quer se livrar dos problemas. Aí essa pessoa acha que a morte é uma solução. E não é uma solução. A única solução nossa se chama Jesus Cristo. Você que pensa em tirar sua própria vida, que está assistindo este vídeo, eu quero dizer para você que a morte não é a solução. A nossa solução se chama Jesus Cristo. Dobra seu joelho, ora, peça para Jesus Cristo entrar no seu coração e tirar esse espírito da morte. Eu quero deixar um versículo aqui que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3, versículo de número 11. Eclesiastes, capítulo 3, versículo de número 11. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Amém? Então, aqui já existe a resposta porque não aceitamos a morte. Porque no nosso coração está a eternidade. Deus colocou no seu coração a eternidade. Então você não consegue imaginar a morte. E nem consegue imaginar seu nascimento. Só para você ver como que as coisas é tão perfeita que Deus fez. Você nem lembra o dia que você nasceu. Mas você nem pensa no dia que você vai morrer. Entendeu? Você vive como se você nunca tivesse nascido, né? Como você já existisse há muito tempo atrás. E também planeja como se nunca fosse morrer. Então,
Aqui está a resposta. Por que ninguém aceita a morte? Porque no nosso coração está a eternidade. Ah, mas as pessoas que querem morrer, ela não tem no seu coração a eternidade? Ela tem sim. É como eu disse, essa pessoa ela não quer morrer. Ela quer se livrar dos problemas que ela está se enfrentando. A pessoa mesmo na ansiedade da morte, ela pode ter a certeza da salvação do jeito que ela tem. Ela pode estar vivendo uma vida de santidade, ela pode ter a convicção que ela vai morar no céu. Mas mesmo assim na sua mente, ela vai pedir para Deus livrar da morte. A pessoa que ela tem uma convicção da sua salvação, ela não teme muito a morte, por causa da sua convicção. Mas no fundo, ela ainda tem um pouquinho da porcentagem de medo, porque ninguém quer morrer. Mas ninguém quer ver o seu familiar morrer. E importante que Deus fez tudo no tempo certo, tudo na hora certa, né? Como está escrito aqui no versículo 11 do capítulo 3. Deus fez tudo formoso e tudo no tempo certo. E nós fomos feitos perfeitos, nós não fomos feitos para morrer, né? É a segunda resposta que eu tenho para dizer porque não aceitamos a morte, porque você não quer que a sua mãe morra. Porque ninguém foram feitos para morrer. Ninguém foi feito para morrer. Nós fomos feitos em imagem e semelhança de Deus, como está escrito lá no início do livro de Gênesis. E nós fomos feitos para adorar a Deus, para glorificar a Deus. Mas o pecado é que nos tirou essa eternidade. Mas não conseguiu tirar a eternidade de nossos corações. Então por isso que nós passamos pela morte, como eu disse no vídeo anterior. É por causa do pecado. E nós não aceitamos a morte, porque nós não fomos feitos para morrer. E se nós não fomos feitos para morrer, então Deus colocou no nosso coração a eternidade. E por causa do pecado, Deus colocou o tempo certo do dia da nossa morte. E o que nós não podemos passar hoje, e que nós somos livres, somos da morte espiritual. Porque nós não podemos passar por ela, porque Cristo já pagou o preço por nós. Tá bom? Então nós não podemos passar mais pela morte espiritual. Mas a carnal, nós passamos por ela, a não ser se Jesus volte e nós fomos arrebatados com o corpo glorificado, né? Então você que está passando por um momento difícil agora, nessa época de pandemia, eu acredito que tem muita gente sofrendo, tem muita gente chorando por causa da morte de Aguen. Eu quero que você dobre o seu joelho, ore a Deus, peça a Deus um consolo, porque o que você está enfrentando é por causa disso que eu te disse agora. É porque você tem no seu coração a eternidade e ninguém foi feito para morrer. Ninguém foi feito para morrer. Fomos feitos viver para a eternidade. Amém? Então eu quero orar agora neste momento, pedindo para que Deus possa consolar todos aqueles que perderam Aguen nesses últimos dias, que passaram por este momento difícil e que está também enfrentando alguma dificuldade, doença, que está com medo de morrer. Se não for o seu tempo de morrer, acredite em Deus, você vai escapar dessa, tá bom? Você vai sair fora. Então vamos orar também pela pessoa que estão passando por um momento difícil. Querido Pai, querido Deus, eterno Jesus que estás no céu. A pessoa que for assistir este vídeo, eu peço ao Senhor que o Senhor abençoe todos eles. E aqueles que estão passando por um momento difícil, por um momento de luto, porque perdeu Aguen neste momento, perdeu Aguen da sua família, pela doença do Covid-19, ou mesmo por outros motivos de doenças, ou mesmo assassinato, acidente. Eu peço ao Senhor a consolação dessas pessoas. Consolem, até que Jesus volte nas nuvens e nós sermos arrebatados e um dia encontrarmos aqueles que morreram em Cristo Jesus e vivermos eternamente lá no céu. Porque sabemos, meu Pai, que lá no céu a eternidade, lá no céu não existe pranto, não existe choro, lá tudo é perfeito. E um dia nós vamos chegar lá, Pai, se nós permanecermos numa vida de santidade. E é o que eu peço ao Senhor, que todos que assistirem este vídeo, que permaneça uma vida de santidade. Ó Deus, vai ao encontro, meu Pai, daquele filho que perdeu a mãe, daquela mãe que perdeu o filho, o pai que perdeu o filho que perdeu o pai. Eu peço ao Senhor, meu Deus amado, que o Senhor
nos ajuda, Pai, a vencer este momento difícil que nós estamos passando no mundo, que é o momento da pandemia, Papai. Ó Deus, eu finalizo a minha oração pedindo ao Senhor, faça a tua vontade e faça o teu querer, ó Pai. Em nome de Jesus eterno, e o teu reino sobre as nossas vidas, e tudo no seu tempo, Pai. Fica conosco em nome de Jesus eterno. Amém. Finaliza esse vídeo, deixa o seu like aí, gente, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um.